E eu vou trazer para que vocês falem, porque a pastora Nadiege aqui em off até brincou comigo, eu falei, Marcela, isso tem acontecido muito nas igrejas, e eu quero até dizer que às vezes acontece travestido, e a gente vê isso com adolescentes e jovens, e às vezes alguns nem tão mais jovens assim não, tá? E com muito adulto também. Com muito adulto também, que dentro da igreja de uma maneira travestida, eu oro com uma, eu oro com a outra, oro com a terceira, com a quarta, com a quinta, e a defraudação tá correndo solto dentro da igreja. E aí a gente precisa falar disso. E aí os gabinetes ficam cheios, porque depois não aguentam, entram em depressão, porque se sentiram usadas. As duas falaram aqui com a gente, é que a gente fosse bem aberta, descortinar completamente esse assunto. Então, gente, por favor, se você quer viver uma vida plena, uma vida cheia daquilo que Deus tem para dar para você, você tem que parar de pensar como o mundo pensa. Você precisa parar e precisa pensar como a Bíblia nos mostra. A Bíblia é o alimento para nós que pertencemos ao Senhor. A palavra é a verdade, a palavra cura, a palavra edifica, a palavra transforma as nossas vidas. Agora, se eu estou num ministério de jovem, de adolescente ou de adultos, e você acha que ao sentar com um rapaz, você vai orar por ele, começa a orar com ele. Aí, desse orar, vocês começam a experimentar sensações. Daqui 2 meses, vocês estão mais profundo do que vocês imaginam e, certamente, você já machucada porque o rapaz disse que Deus mostrou para ele que você não é mulher para namorar com ele, porque ele estava equivocado. Só que você já colocou todas as suas fichas, já que você se despiu emocionalmente para ele, e você está agora esperando que ele vá assumir um namoro com você, porque para você, Deus falou que era ele que era para você namorar com ele, e Deus não falou nada. Por quê? Porque normalmente a gente avança, a gente não quer ser sincero, não quer ter cera no relacionamento com Deus, automaticamente tem e vai ter cera sim, não vai ser sincero com aquelas pessoas. Então, nós mulheres, se nós não nos preservarmos, se nós não nos cuidarmos, se você mulher não proteger as suas emoções, quem vai proteger? O homem? Quem vai proteger? Se você não protege. Eu lembro de uma frase, lembrei agora de uma frase da minha mãe. Coisa boa ter mãe que é, né? Intercessora. E minha mãe sentava, filha, se você não se proteger, eu não tenho como proteger você fora de casa. Se você não souber quem você é, você não tem como se proteger fora de casa. Então você vai ser respeitada, admirada, conforme você se amar, se olhar e perceber que Deus ama você e que você pertence a Ele, que Ele cuida de você. Então você precisa dar limites. Porque eu chegava em casa, mãe, com 12, 13, 14 anos, olha, o garoto fez isso. E ela falava, filha, lá eu não posso. Então você vai ter que fazer. Então, se eu não tiver esse posicionamento com a minha pessoa, quem vai ter? Ela falava isso. Se você não se proteger, quem vai te proteger? Então, você precisa saber qual é o limite. E se você der o limite, eles vão saber respeitar e vão saber chegar perto de você com limites que você já deu. E vão realmente poder ter a sua amizade como uma amiga e não como alguém que ele pode aproveitar, como alguém que ele pode simplesmente tirar uma casquinha. Naquela época era casquinha, né? Hoje não é mais casquinha, né? Uma casquinha. Então, você precisa dar o seu limite. E eu era uma adolescente, entendeu? Então, eu creio muito nisso, que a gente precisa, essa questão da gente, porque está dentro da igreja, porque está dentro do mesmo ministério, porque está dentro disso, daquilo, que não tem problema fazer isso com os irmãozinhos na igreja, porque é melhor para você aprender do que lá fora. Não, não é melhor. Você está adoecendo as suas emoções, você está adoecendo o seu caráter, está adoecendo o seu relacionamento com aquele que te ama, que te sustenta, que é o seu Pai eterno, que é também o próprio Espírito Santo, né? E é aí que eu vou trazer, vou jogar para a pastora Lu,
porque a pastora Nadiege falou, né, sobre a adolescência, mas tem muitas mulheres que talvez já tenham passado por um casamento, hoje elas estão viúvas ou elas estão separadas, ou as mulheres que já estão esperando há um tempo, né, solteiras um pouquinho mais tempo do que outras, e aí elas acabam se entregando nessa questão em nome das suas emoções. E eu trago uma frase da pastora Lisa Bivi, que diz assim: os sonhos se transformam em pesadelos quando tentamos suprir necessidades legítimas de formas ilegítimas e impróprias. Pastora Lu. Uau, eu acho isso tão bom da gente trazer à tona, porque o que eu mais vejo são moças, mulheres que são divorciadas ou que já viveram muitas coisas no mundo e chegam pra mim e falam assim: ah, Lu, mas esse negócio de ser virgem, de não fazer tal coisa, isso não vale tanto pra mim, porque eu já vivi tudo, eu não sou mais essa mocinha, eu já passei dessa fase e tal. E, gente, o que você viveu no passado não te dá permissão para errar hoje e nem no futuro. Então, o que você já viveu, o que você já experimentou, é coisa que você tem que arrepender e mudar de vida. Agora, isso não te dá permissão para hoje você achar que, ah, não, para mim tá tudo bem, tô liberada, porque eu já errei, eu já passei por isso. E até cair de novo, né, em ser enganada, em ser... passar por tantas situações tão doloridas que você não precisa passar. Uma frase que um dia falou muito comigo, e olha que eu ainda era solteira, e eu sempre repito essa frase, tanto para solteiras, quanto para as divorciadas, tanto para as viúvas: você é amada demais para mendigar amor. Isso. Então, quando você começa a baixar o seu padrão, porque você está mendigando amor, querida, tem algo errado. Você é amada demais para precisar mendigar amor. Então, você tem que viver no padrão bíblico. Você tem que viver... ai, mas o cara não aceita. Então, não é ele. Eu sei que é difícil de, no momento, engolir. É dolorido aceitar, mas é dolorido ter que aceitar isso. Mas é menos dolorido do que um relacionamento errado, que depois você vai ter que terminar cheio de consequências por não ter feito a coisa certa na hora certa, né? Então, anota isso, escreve, imprime, põe na sua casa. Se você está passando por um momento de carência, se você está passando por um momento de vulnerabilidade, você é amada demais para mendigar amor.